Por quê? Porque Timóteo tinha se desviado da palavra. Quer dizer, era menino, precisava de um tempo a mais com ele, mas ele não podia ficar porque ele não tinha vontade própria. Quando terminava o período dele em um determinado lugar, ele era enviado a um outro lugar. E lá ele deixa uma família que, muito preocupado como estava, ele perguntava, quando tinha oportunidade, como que estava lá. Mas ele estava preocupado. Lembra do que eu ensinei. Lembra de quando nós estávamos juntos? Sabe o que eu vejo? Que se nós valorizássemos mais esse ensinamento, lá adiante, você seria muito mais favorável. Acredite nisso. Porque corremos, se não assim levarmos a sério, com temor e com tremor, nós corremos o risco de ficar impedidos. E ele não falava tão somente de criança na fé, mas ele falava de um menino que ainda não tinha crescido ainda como deveria. Então a preocupação dele como seu discípulo era muita, porque deixou sem completar o trabalho que iniciou. E ele olhou para os lados. Ele disse, não se acompanha com quem não tem o que te ensinar. Tu lembra das palavras que foram gravadas em teu coração. Em outras palavras, Paulo lembrava a Timóteo do que eu te ensino. Glória a Deus. E ele diz, verdadeiramente filho na fé, graça, paz e misericórdia da parte de Deus, Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Eu te deixei lá no intuito de a demonstração, visando ao amor, do proceder de um coração puro, de consciência e de boa fé. Olha como que ele deixou. Ele deixou um menino preparado. Mas há tempo para começar e há tempo para terminar. Tudo que fica pelas metades corre o risco de se perder. Há muitas coisas que não dão uma continuidade, estacionam. Porque o crescimento se vem com um pouco mais, com acréscimo. E muitas vezes nós achamos que não precisamos mais do acréscimo e estacionamos. Não crescemos, mas achamos que somos super, que já sabemos de tudo e que não precisamos mais crescer. Escute isso. Tenham sede e fome da palavra. Estejam perto de pessoas que são mais maduras, que têm o que lhe ensinar. Beba mais, tenha sede, mas a sede de Cristo, mas em pessoas que estudaram mais que nós. Aleluia. Você não está aqui só para trabalhar e ganhar dinheiro. Você está aqui para aprender, fazer a obra, se equipar, mas na hora de subir, o principal é te levar para a eternidade. Não ficamos aqui, não queremos ser daqui, então faz alguma coisa. Por favor, faz alguma coisa.
Acredite. Nos últimos tempos, os pastores estão sentindo pesado demais. Porque a igreja quer viver de qualquer maneira. E não é de qualquer maneira que conduzimos pessoas. Não é. Então, não é por pesar, a palavra diz. Seja leve, facilite, queira Jesus. Sejam leves. Se apaixonem por Cristo, que é o principal. Quando Paulo demonstrava a Timóteo, ele passava justamente isso aqui. Para que ele fosse um seguidor apaixonado de Cristo e que não se desviasse. Glórias a Deus. No livro de Filipenses, capítulo 2. Vamos juntos? Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo de número 5, aliás. Glória a Deus. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em tornar Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se escravizou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia! Glória a Deus! Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo, Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvi a vossa salvação com temor e tremor. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensível, sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorificado, exaltado seja sempre o nome do Senhor. O texto diz que, pois ele se tornou Deus, não julgou como
usurpação a ser igual a Deus. Antes se escravizou. Meu Deus. Eu acho isso muito interessante. Pois ele tomou forma de servo, posição de igualdade ao homem, se escravizando o próprio Deus, se igualando a homens, com uma humilhação. Digamos que ele tenha descido de nível para nos igualar a nós, para nos favorecer em tudo, e tudo fez, e tudo deixou pronto. Não dá para entender que privilégio é esse que temos. E essa valorização nossa que é tão pouca. Eu não sei explicar com palavras esses atos. Esse Deus, mesmo porque Deus não se explica, isso é fato. Mas nós, o que temos feito para entender essa posição? Porque eu sei que alguns de nós nos esforçamos para isso. E aqueles que se esforçam, você vê claramente o diferencial. Sabe que às vezes eu fico pensativa? É quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador. Certo que você não tem que ver criança como pessoas maduras, pois não cresceu. Mas a ponto de você ter um local onde é muito bem acompanhado. Tem louvor, tem adoração, tem palavra, tem aconselhamento. Você tem tudo quanto precisa. Mas não entende. Em qualquer lugar que você chegar, está bom. Vamos na missa visitar? Vamos na maçonaria? Quem sabe vamos receber um convite para ir? Vamos no centro espírita? Vamos, a gente precisa conhecer. Nós temos de tudo, amado, no meio do povo de Deus. Temos de tudo. Por isso a necessidade de crescermos na fé, porque convites você vai receber. Agora só vai se você não entendeu quem é Cristo na sua vida. Glória a Deus. Você acompanha pessoas? Sabe que algumas são trabalhosas, sim. Hoje, a pastora Kézia postou uma pregação e eu achei muito adequada. E ele falava sobre o posicionamento e falava também sobre pessoas às quais você ajudou na caminhada. E essas pessoas simplesmente cuspiram no prato e comeram. Comeram bastante, encheu a barriga, mas no finalzinho cuspiu no prato. O que acontece? Sabe qual foi o posicionamento dele? Lave o prato. Porque nós estamos para lavar os pratos que alguém cuspiu.
Isso falou muito comigo. Não é fácil. Nunca foi, nunca será. Mas nós vamos estar sempre lavando o prato que alguém cuspiu. Aprendam isso. É a mesma coisa que amar, independente do que eles tenham feito. É continuar amando. É continuar cuidando. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo de número 12 diz assim: assim, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém no amor e no temor que foi desenvolvido. Quem aqui entende o que é esse temor? Mas assim, com amor. E tremor. Temor e tremor a Deus, por Deus e para Deus, quem sabe? Como a gente sabe. Eu já falei isso aqui, me lembra? Eu já trouxe até por escrito. Pois creia, se você não desenvolver esse temor, tremor pelo Senhor, fica difícil da gente honrar as coisas de Deus. Mas eu vou passar aqui adiante, vou ficar perdida nisso daqui não. Entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Eu fui ver essa questão sobre libação. E nós sabemos que era um ritual de origem pagã, que oferecia coisas de origem orgânica. Nesse ritual, se oferecia coisas assim, tipo óleo, leite e vinho. Era o que eles ofereciam nesse ritual. Mas o texto diz que Jesus foi oferecido como libação por nós. Significa dizer que não foi óleo, não foi leite, não foi vinho, foi o nosso próprio Senhor e Salvador. Foi sangue! A igreja entendeu? Foi o sangue, o próprio sangue do nosso Deus Todo-Poderoso, que foi entregue por nós. Glória a Deus. Obrigado. Ele se entregou. Glória a Deus. Ninguém pegou Jesus à força. Ele se entregou por mim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Foi a verdadeira libação. Glória a Deus. E que vai ser até o fim do século dos séculos. Porque Ele é o próprio Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Aleluia. Glória a Deus. Congratulai-vos. Ele diz que, pelos mesmos motivos de fé e graça pela libação de Jesus, se alegre, regozije. Regozijar-se com o bem ou satisfação por outros. Foi o que ele quis dizer. Alegrai-vos. Ser comigo. Aleluia. Continue comigo. Não pare. Não pare de congregar. Faça por amor. Seja feliz. Glória a Deus. Porque a ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Ele diz que não tem ninguém naquele momento que tivesse no mesmo pensamento, porque cada um estava interessado a cuidar dos vossos interesses. E quando isso acontece, amada igreja, nós esquecemos verdadeiramente do sacrifício do Senhor por nós. Nós negamos de alguma maneira. E a preocupação dele com Timóteo e com os demais é que ele não podia estar para dar essa continuidade, porque é típico do homem. Se ele não estiver sendo acompanhado com a constância, congregando constantemente, ele dá umas olhadas para os lugares que não deveria olhar. E acaba muitas vezes sendo impedido. Basta você estar numa vida confortável. Basta ganhar um dinheiro a mais. Basta trocar um automóvel. Para quem não tem um equilíbrio, começa a olhar para outros lados, começa a entrar em exaltação. Receba uma promoção no seu trabalho e aumente a carga de trabalho, mesmo que seja no seu horário de você oferecer o seu melhor. Você não pensa duas vezes que Cristo está ali esperando por você. Você vai pensar no dinheiro que vai entrar na mão. Acredite nisso. Eu tenho observado. Isso é questão de prioridade. Isso é questão de aprender a viver com o que Deus promete. E se precisar, ele prepara mais. Se houver sinceridade diante dele. Se você não me deixar, se você entender meus propósitos, sou eu quem dou as direções. Mas por que somos tendenciosos? Eu não tenho mais tempo. Não tenho mais tempo. E o tempo é de quem é seu, é de Deus.
De que ousadia é essa? Da gente dizer para Deus que não tem mais tempo para Ele? Se o tempo é dele? Eu acho que estamos impedidos de andar com muitas coisas de homens. Ou com pessoas usadas pelo inimigo para nos tirar da posição. Acorde, povo de Deus. Igreja amada de Jesus, acorde. Acorde. Então, invertindo as coisas, nós temos que aceitar. Por quê? A que ponto estamos chegando, amada igreja? Essas coisas tem que pararmos para pensar. Onde chegaremos? E acredite, não está muito longe da igreja começar a ser perseguida em todas as partes. Aí veremos quem é quem. Estamos preparados para isso? A necessidade de prepararmos nossa casa, nossa família, nossos filhos, marido, mulher. Pessoas que vieram só, mas a mulher não veio. Acabou que também está impedido, não vieram. Poderia dar exemplo dentro de casa e acabar trazendo sua esposa depois, o seu marido depois. Desistiram. E que não tenho mais tempo para Deus. Acabou. E que o Senhor tenha misericórdia dos nossos filhos. E continue nos perdoando sempre, que Ele é perdoador. Tem tudo quando precisamos. Mas busque conhecimento. Busque paz. Em meio às guerras, costumo dizer, você precisa de paz. Isso vai depender de cada um de nós. Eu consigo ver a igreja num barco. E todos juntos. Sem temor. Sem medo. Mas temor. Sem medo. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Significa dizer que Jesus está no meio. Aleluia. Amém?